Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E, gente, hoje nós vamos ler 1 Reis 3 e 4 e depois 2 Crônicas 1 e Salmos 72, tá bom? No final, a gente vai fazer a nossa análise do que a gente leu, tá? Para complementar ainda mais com os episódios passados e te ajudar ainda mais no entendimento, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 1 Reis 3. Salomão pede sabedoria. Salomão fez um trato com o faraó, rei do Egito, e se casou com a sua filha. Ele trouxe a mulher à cidade de Davi, até terminar a construção de seu palácio e da casa do Senhor, e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia seus sacrifícios sobre altares feitos nas montanhas, porque o templo, em honra ao nome do Senhor, ainda não tinha sido construído. Salomão amava o Senhor e seguia todas as instruções de seu pai Davi, fora o fato de oferecer sacrifícios nas montanhas e queimar incenso ali. O mais famoso dos altares, no topo do monte, ficava em Gibeon. O rei Salomão foi para lá e ofereceu como sacrifício 1000 ofertas queimadas. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele num sonho e disse: "Peça-me o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "O Senhor foi muito bondoso para com o seu servo, o meu pai Davi, porque ele foi honesto, verdadeiro e fiel ao Senhor e obedeceu aos seus mandamentos. E o Senhor continuou a mostrar grande bondade por ele, dando-lhe um filho para reinar em seu lugar. Agora, Senhor meu Deus, o Senhor fez o seu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. E aqui está o seu servo no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande que nem se pode contar. Dá ao seu servo um coração compreensivo, de modo que eu possa governar bem o seu povo e prudentemente discernir entre o que é certo e o que é errado. Pois quem é capaz de julgar este seu grande povo?" O Senhor se agradou com o pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: "Já que você pediu sabedoria para governar o meu povo, e não uma vida longa ou riquezas para si, ou a morte dos seus inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, vou dar o que você me pediu. Vou dar um coração mais sábio e entendido do que o que qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. E também vou dar o que você não pediu, riquezas e honra. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso quanto você, pelo restante de sua vida. E eu darei a você uma vida longa, se você me seguir e obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o seu pai Davi." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Em seguida, ele voltou a Jerusalém e foi ao tabernáculo. Lá ele se colocou diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas queimadas e ofertas de paz. Então convidou todos os seus oficiais para um grande banquete. Logo depois disso, 2 prostitutas compareceram diante do rei para ele resolver uma discussão entre elas. Uma delas disse: "Meu senhor, nós moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Quando ele estava com 3 dias, esta mulher também deu à luz um filho. Não havia ninguém mais em casa, mas o bebê dela morreu durante a noite quando ela, dormindo, se deitou sobre ele. Então ela se levantou de noite e tirou o meu filho do meu lado enquanto eu, sua serva, dormia, e o colocou do lado dela. Em seguida, colocou o filho dela, que estava morto, ao meu lado. No meio da noite, quando quis dar de mamar ao meu filho, ele estava morto. Mas quando ficou claro o dia, eu vi que não era o filho que eu dera à luz." Então a outra mulher disse: "Certamente que o filho era dela, e o filho vivo era o meu." "Não," disse a primeira mulher.
O morto era o seu e o vivo era o meu. E assim elas discutiam diante do rei. Então o rei disse: Vamos esclarecer as coisas. As duas reclamam a criança viva, e cada uma diz que a criança morta pertence à outra. E o rei ordenou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra mulher. A mulher que realmente era a mãe da criança e que amava muito seu filho clamou: Não, meu senhor, dê a ela a criança viva. Não matem o menino. A outra mulher, porém, dizia: Muito bem, ele não será nem seu nem meu. Dividam o menino entre nós duas. Então o rei disse: Deem a criança à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. A notícia da decisão do rei se espalhou depressa por todo o país, e todas as pessoas ficaram admiradas e passaram a respeitá-lo, porque reconheceram a grande sabedoria que Deus tinha dado a Salomão para fazer justiça. 1 Reis 4. Salomão foi rei sobre todo o povo de Israel. Estes foram os seus principais assessores. Azarias, filho de Zadok, era o sumo sacerdote. Eliorefe e Aias, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era quem escrevia a história dos acontecimentos e era encarregado dos arquivos. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, cuidava dos negócios do governo e era o chefe dos administradores dos distritos. Zabude, filho de Natã, era o sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era o encarregado geral do palácio. Adonirão, filho de Abda, era o encarregado dos trabalhos forçados. Salomão também nomeou 12 administradores distritais responsáveis por trazer alimento do povo para o rei e o seu palácio. Cada um deles fornecia mantimento durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, casado com a princesa Tafate, filha de Salomão, nas terras altas de Dor; Baanã, filho de Ailude, em Taanaque, Megido e toda Bet-Sean, perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá e além de Joquemeão; Ben-Jeder, em Ramote-Gileade, incluindo os povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, e a região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades cercadas de muros com barras de bronze nos portões; Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, em Naphtali, casado com a princesa Basemate, filha de Salomão; Baanã, filho de Uzai, em Aser e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Isacar; Simei, filho de Elã, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só administrador nesse distrito. Nessa época, o povo de Israel e de Judá era tão numeroso como a areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. O rei Salomão governava toda a região, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses povos conquistados dessas terras pagavam impostos a Salomão e continuaram a prestar serviços a ele durante o tempo em que viveu. Para a provisão diária do palácio eram necessários 30 tonéis de farinha da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 bois trazidos dos pastos de engorda, 20 bois de pasto comum, 100 ovelhas
e de tempos em tempos veados, gazelas, corças e aves escolhidas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em toda a terra em volta. Durante a vida de Salomão, toda a terra de Judá e de Israel viveu em paz e segurança de uma ponta do país até a outra, e cada família tinha suas videiras e figueiras. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e empregavam 12.000 homens que conduziam os carros. Cada mês, um dos administradores de distrito fornecia provisão para o rei Salomão e para o pessoal que comia à sua mesa. Eles cuidavam para que não faltasse nada. Também forneciam a cevada e a palha para os cavalos dos carros de guerra do rei que estavam nos estábulos e para os outros animais. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e um conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Na verdade, a sabedoria de Salomão era maior do que a de qualquer sábio do Oriente, inclusive dos sábios do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais sábio do que Etã, o Ezarita, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e ficou famoso entre todas as nações vizinhas. Ele foi autor de 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Foi um grande estudioso da natureza e tinha muito interesse nos animais, nos pássaros, nas serpentes, nos peixes e nas árvores, desde os grandes cedros do Líbano até a pequena planta de ísopo, que cresce nas fendas dos muros. E os reis de todas as nações ouviram falar da sabedoria de Salomão e enviaram seus representantes a ele em busca de conselho. Segunda Crônicas 1. Salomão, filho do rei Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e fez dele um rei poderoso. O rei Salomão falou a todo Israel, os líderes do exército de 1.000 e de 100, os juízes, todos os líderes políticos de Israel e os chefes de famílias. Salomão subiu com todos eles ao monte de Gibeão, onde estava o antigo tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, construiu, enquanto ele esteve no deserto. Havia outro tabernáculo em Jerusalém, construído pelo rei Davi para a arca de Deus, quando ele a levou de Kiriat Jearim para lá. O altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali em frente do antigo tabernáculo do Senhor, em Gibeão. Então Salomão e todos os que ele havia convidado se reuniram ali para consultarem o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1.000 sacrifícios queimados sobre o altar de bronze no tabernáculo. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: "Peça o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Ó Deus, o Senhor foi tão bondoso com o meu pai Davi e me colocou como rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, meu desejo é que o Senhor cumpra a promessa que fez a meu pai Davi, porque me fez rei sobre uma nação tão numerosa como o pó da terra. Peço que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar esse povo, pois quem pode sozinho dirigir uma nação tão grande como esta?" Deus respondeu: "Já que o seu maior desejo é ajudar o seu povo, em vez de pedir tesouros, riqueza pessoal, honras, a destruição dos seus inimigos ou vida longa, pediu sabedoria e conhecimento para dirigir bem o meu povo sobre o qual o coloquei como rei, eu vou dar a sabedoria e o conhecimento que você pediu. Mas também vou dar riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve e nenhum outro terá depois de você." Então Salomão deixou o tabernáculo, desceu do monte Gibeão e voltou a Jerusalém para governar Israel. Ele formou um exército de 1.400 carros e 12.000 cavaleiros para guardar as cidades, bem como para ficar perto dele, em Jerusalém. Durante o reinado de Salomão, havia tanta prata e tanto ouro em Jerusalém que se tornaram comuns
como as pedras da estrada, e a madeira de cedro tão numerosa como os sicômoros de Cefelá. Salomão enviou negociantes de cavalos ao Egito e à Cilícia para comprarem grandes quantidades de cavalos. Naquele tempo, os carros egípcios eram vendidos por 7,2 kg de prata cada um, e cada cavalo custava 1,8 kg de prata. Muitos desses carros e desses cavalos eram vendidos depois aos reis dos heteus e aos reis da Síria. Salmo 72. Salmo de Salomão. Ó Deus, ajude o rei a governar com a sua justiça. Ajude o filho do rei a andar em santidade, para que ele governe o seu povo com honestidade e trate com justiça os que são explorados. As montanhas e morros darão muitos frutos, e o povo viverá em paz por causa do governo justo do rei. Ele defenderá os aflitos entre o povo e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por todas as gerações. Façam com que o reinado de meu filho seja tão bom para o povo como a chuva que cai sobre a lavoura ceifada, como os aguaceiros que regam a terra. Que durante o seu reinado floresçam os homens justos e haja paz enquanto a lua brilhar. Estenda o seu reino de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Os habitantes do deserto se curvarão diante dele. Os seus inimigos, humilhados, se arrastarão a seus pés. Os reis das terras, junto ao mar Mediterrâneo até a terra de Tarsis, lhe pagarão impostos. Os reis de Sebá e de Sebã lhe trarão presentes. Sim, reis de todo o mundo virão e se curvarão perante ele, e todos os povos da terra serão seus servos. Isso acontecerá porque ele ajuda os pobres que pedem socorro, os abandonados e a quem não tem recursos. Com amor ele se compadece dos fracos e necessitados, e salva os que não têm mais esperança de salvação. Ele os salva da opressão e da violência, porque aos seus olhos a vida deles é preciosa. Que o rei tenha vida longa e receba grandes riquezas em ouro puro de Sebá. Todo o povo faça orações constantes em favor dele e que o abençoem todo dia. Que durante seu reinado a terra produza cereais com fartura, até no alto dos montes haja belas plantações. Que a terra produza frutos como no Líbano, e as cidades fiquem tão cheias de gente quanto as plantas nos campos. O nome do rei seja famoso e respeitado para sempre. Sua memória dure enquanto o sol existir. Ele será uma bênção para todas as nações, e elas lhe darão louvor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Ele é o único que realiza grandes maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Que a terra inteira fique cheia da sua glória. Amém e amém. E aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. E assim terminamos a nossa leitura de hoje também, gente. Lendo aí algo até um tanto famoso, né, no meio dos cristãos, que é sobre a sabedoria de Salomão, né, que foi algo que ele realmente pediu ao Senhor, né, isso a gente viu ali em 1 Crônicas 3 e um tanto mais detalhado em 2 Crônicas 1, que fala, né, que Salomão seguia os passos do seu pai Davi, fazia a queima, né, sacrifícios de paz e de ofertas no monte e tudo. E Deus foi e perguntou, né, mesmo para Salomão o que ele desejava. E antes mesmo de riqueza, de fama e tudo mais, Salomão pediu sabedoria. E o bonito de ver por que ele pediu a sabedoria, né? Que ele fala que você me deixou o teu povo, Senhor, para eu governar. E quem sou eu, né, capaz de governar essas pessoas que é tão numerosa como o grão de areia do mar, para eu poder estar liderando, governando e administrando todas essas pessoas. Então me preencha de sabedoria do Senhor para eu poder estar fazendo algo que agrade ao Senhor, né? Então Deus concedeu isso para ele. Tanto ele era novo também, né? Isso mesmo.
Ele era muito novo. E Deus concedeu essa sabedoria, tanto que a gente viu ali um relato de uma situação, né, em 1 Reis 3, que foi quando uma mãe dormindo se deitou em cima do filho, o filho morreu e a mãe do lado tinha o filho vivo. E essa mãe que matou o filho ali, trocou os filhos e começaram a discutir e tudo mais, então o rei tinha que intervir naquela situação, né? E ele interviu de uma maneira muito sábia, que falou, ok, então me dá o filho que eu divido no meio e dou metade para cada uma. E todo mundo fica com metade dessa criança, já que é filho de uma e de outra. Aí a mulher que realmente era mãe, né, pega e fala, não, pode dar o filho para ela. E ali Salomão fala, não, esse filho vai ficar todo para você, porque uma mãe de verdade não deixa o filho morrer, né? Então ali já mostra que realmente Deus concedeu a sabedoria para ele governar, porque cabia isso pro rei, né? Apaziguar as discussões, né? Colocar ordem no país. Então Salomão foi muito sábio realmente. Da leitura, né, dessa leitura tanto de Reis aí, de 1 Reis 3, vamos dizer aí, Crônicas, 2 Crônicas 1, que contam, né, o mesmo relato, porque já lá em 1 Reis 4 a gente vê sobre os governantes ali, quem estava auxiliando Salomão, né. Então, em 1 Reis 3, no versículo 10, que eu acho bem bacana, que ali fala assim, o Senhor se agradou com o pedido de Salomão, por isso Deus respondeu, já que você pediu sabedoria para governar o meu povo e não uma vida longa ou riquezas para si ou a morte dos seus inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, vou dar o que você me pediu. E ele fala, né, vou dar um coração mais sábio e entendido do que o de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. Então, assim, pelo que está nas escrituras, até hoje não existe uma pessoa tão sábia como Salomão. E a única coisa que ele pediu, como a senhora falou, foi sabedoria para saber lidar com o povo de Deus. Então, assim, é legal isso, né? É legal da gente entender isso. Quantas vezes a gente, às vezes, não pede riquezas, né? Ou pede aí para que o nosso inimigo sofra, ou peça aí uma vida longa para a gente, que a gente quer viver muito tempo, a gente quer desfrutar da vida. E Salomão só pedia sabedoria para discernir o que era certo e o errado, para trazer paz ao povo ali de Israel, para simplesmente saber governar. Então a gente tem que observar muito bem isso e ter isso como um grande exemplo para a nossa vida, né? Deus quer nos usar para cuidar do povo dele. Então ali ele estava usando um rei, mas ele pode usar qualquer um de nós para governar uma célula, para governar uma parte da igreja, para governar, levar a palavra dele, para ser ali o exemplo dele dentro do trabalho e de qualquer lugar. Então, assim, nós somos governantes, né, aqui na terra, governantes de Deus, e a gente precisa pedir, saber como lidar com o povo, como poder ajudar mais as pessoas. E você vê que de consequência, e ali Salomão em nenhum momento pensou nas riquezas, mas Deus falou para ele, como consequência do seu pedido, você também terá riquezas e terá fama e terá reconhecimento. Então a gente vê também que nessa história aí das duas mães, foi uma história de várias aí provavelmente que Salomão passou, que ele teve ali o discernimento de como agir, que Deus tinha dado esse discernimento a ele, né? Mas a gente vê que foi através dessa história, fala que foi por causa dessa história que se espalhou quão sábio era Salomão, né? Então é legal da gente sempre focar nisso, né? Na sabedoria. Mas sabedoria para quê? Sabedoria para eu liderar meus negócios? Sabedoria para qual que é a sabedoria, né? E a gente entender que a sabedoria aqui que ele fala é sabedoria para governar o povo de Deus. E daí em 1 Reis 4 a gente vê então aí falando dessa parte, né, que das 12 tribos, quem que era o governante ali, representante de cada uma das tribos, quem era o sumo sacerdote, é mais uma divisão estratégica ali também para manipular os alimentos também, né, que era quem administrava tudo, né, então a gente viu ali também sobre as riquezas de Salomão, né.
Isso, porque ele fala, né? É legal da gente ver o quanto era consumido de comida ali por dia, né? Então ele fala no versículo 22: para a provisão diária do palácio eram 30 tonéis de farinha, 10 bois, 20 bois de pasto comum, 10 bois de pasto de engorda. Então era um consumo gigantesco. A gente vê assim que realmente Deus deu essa sabedoria que Salomão pediu, porque houve paz durante o governo de Salomão, e ele governou uma nação gigantesca. Foi ali a gente vê assim, porque pegava até a divisa com o Egito. Então ele governava muita coisa, e nessa época, inclusive, os filisteus pagavam impostos para Israel. Como assim? Os filisteus eram servos ali de Israel. Era um governo gigantesco, né? Então, e havia paz, havia aí uma boa governança de Salomão. E riqueza também, E né? muita riqueza, muita riqueza. E é legal da gente ver, né? Ali no versículo 32, ele fala que Salomão foi o autor de 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. E a gente depois vai estar indo lá para Provérbios, conhecer também um pouco desses provérbios que Salomão deixou e saber mais da história de Salomão, né? Exatamente. Depois vamos para Salmo 72, que é o salmo para Salomão, né? Então tanto é que quando o Jason leu ali o finalzinho, fala que essa era o último, né, salmo que Davi estava escrevendo, né, filho de Jessé, terminou aqui. Então ele deixou já um salmo para Salomão ali, falando, né, sobre as condutas, sobre declarando, né, sobre a vida do filho dele, como ele iria governar, que teriam paz, que teria a justiça, né? Ele também dominará o mar, de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos lamberão o pó. Então ali era, bem dizer, um salmo mesmo, era uma oração, né? Uma declaração de vida sobre um filho. E era o que Davi estava deixando ali para o rei Salomão, né? O seu filho Salomão. O que eu acho legal aí, que ele fala, né, no versículo 17, ele fala: o nome do rei seja famoso e respeitado para sempre, sua memória dure enquanto o sol existir. E a gente vai, quando se conversa com qualquer pessoa, muita gente sabe quem foi o rei Davi e quem foi o rei Salomão, mas depois dos dois, né, principalmente depois do rei Salomão, houve muitos reis, só que você não se lembra, ninguém sabe. Não foram nomes famosos, não foram pessoas famosas. Agora, quando fala Davi, todo mundo fala, Davi, o que derrotou Golias, né? E quando fala de Salomão também, sempre fala, o Salomão foi o rei mais rico, o rei mais sábio, se tornou um nome famoso e que é memorável, né? Que se lembra até os dias de hoje. E foi ali igual o Sérgio falou, foi ali uma bênção ali que Davi estava dando assim, né, profetizando sobre a vida do filho, né, e que de fato aconteceu, porque a gente vai ver, vai ter muitos outros reis, e que se a gente perguntar para qualquer outra pessoa, fala assim, quem foi esse? Nem sei, o que ele fez, né? Nem conhecia esse. Nem conhecia. Mas o legal também é como ele iniciou esse salmo, né? Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. E o legal de se saber, né, é que o Davi escreveu antes mesmo de Salomão subir ao trono e antes mesmo de Salomão pedir sabedoria a Deus, né? Tanto é que ele coloca aqui, ó, ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. As montanhas trarão paz ao povo e os pequenos montes por justiça. Que foi realmente o que que Salomão começou realmente a fazer, né? Ele foi julgando com justiça, porque Deus lhe concedeu sabedoria. Então, também nos chama a atenção sobre como que você está declarando na vida dos seus filhos, né? A palavra de um pai, de uma mãe, tem poder sobre a vida de um filho. Aqui, Salomão não era nada. Salomão só era filho de Davi, que era quem Deus já tinha falado que se tornaria rei, mas como o Jason falou, a gente vai ver a história de vários outros reis que adoravam outros deuses, reis que
que destruiu, bem dizer, reinados aí. Então ele podia ser qualquer outro tipo de rei, né? Mas Davi já estava declarando sobre a vida do filho dele. Davi já estava pedindo ajuda para Deus para dar sabedoria ali para o filho dele, né? Então se posicione também com seu filho, não esculache ele, né? Mas sim proclame palavras diferentes na vida dele, para aí sim ele crescer, né? Em fortalezas ali junto com vocês. E eu acho que é isso, né? É isso aí. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Já se inscreva no nosso canal aí pra gente estar vendo mais sobre essa história, que agora a gente começou o reinado de Salomão. Vamos aprender muito com ele. E já curte esse vídeo pra gente espalhar o vídeo para mais pessoas. E você já nos ajuda também a espalhar esse vídeo compartilhando com outros também. E ainda mais para quem quer aprender, né, sobre conduta, sobre como ter sabedoria. Agora é o momento, gente. Salomão vai nos ensinar muito. Então esteja com a gente também já no próximo episódio, tá? Já ativa o sininho aí para quando a gente postar um vídeo novo, você já ser avisado e tá assistindo conosco, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!